paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez para mais um papo de Escola Bíblica Dominical. Hoje, já comentando a lição de número 5, né? E que bênção, hein? Já chegamos ao início de mais um mês, né? Agora, fevereiro de 2024. E hoje, para comentar essa lição de número 5, uma pessoa ilustre também, né? Nosso pastor Vanderlei de Almeida, nosso primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus Ministério de Taubaté. Pastor, uma honra, um privilégio recebê-lo aqui. Amém. Amém. Obrigado, Pai do Senhor, pastor Eduardo, Pai do Senhor Lívia, que está aqui na técnica com a gente. A Pai do Senhor, você que está de posse desse conteúdo, que esse momento seja uma bênção para a sua vida, que traga edificação para o seu coração e também para aqueles que vão utilizar, né, como um subsídio, né, irmão Eduardo? Um subsídio para a sua aula, que seja bênção. Esperamos contribuir de forma positiva aí para a edificação da nossa igreja como um todo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós comentaremos aqui sobre a temática dessa nossa lição, né? A missão da Igreja de Cristo. E hoje o pastor Vanderlei vai estar incumbido aí de trazer essa temática para os nossos corações. Mas antes disso, vamos fazer a leitura aqui do nosso textuário, né? Onde que ele vem nos dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Isso se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, seu capítulo de número 2, o versículo de número 42, e a verdade prática, ela menciona para nós assim: como o sal fora saleiro, cumpre a sua função de salgar. Assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. E aqui eu já passo para o pastor Vanderlei, né? Não é uma pergunta, mas como a gente tem feito, né? Pastor, tem algo a acrescentar na verdade prática? Pode ficar à vontade. Amém. Particularmente, eu gosto bastante desse versículo de Atos, né? Atos 2:42. E também gosto de Atos por causa do trabalho que a igreja faz, né? Lá foi bem escolhido aqui esse texto para esta aula, porque a missão da igreja em Atos dos Apóstolos fica bastante evidente, né? Fica bastante evidente. Começando ali por famoso versículo Atos 1:8, né? Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse versículo é um versículo maravilhoso que eu acho que dá a entrada para uma grande descoberta da igreja, para um grande trabalho da igreja. E eu vejo isso como uma grande missão mesmo da igreja. E a gente vê a igreja se desenvolvendo, né, nos capítulos de Atos, lá, conforme vamos lendo, vamos descobrindo aquilo que o trabalho que a igreja realiza, né, e é bem voltado mesmo à missão. E esse versículo 2:42, mais aqui à frente nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, é bem chave, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Deus, mais à frente, vai falar que Deus acrescentava, o Senhor ia acrescentando a igreja, né? Então é bem prático da missão da igreja. E a verdade prática que fala do sal, não é? Eu queria ressaltar no começo, posso entrar um pouquinho aqui na missão da igreja? Basicamente, a igreja, irmão Eduardo, tem a tríplice missão. A tríplice missão. Isso está aqui na nossa lição. Mas eu queria colocar numa ordem assim, um pouquinho diferente deles aqui, mas que está faltando a mesma coisa. Está falando a mesma coisa. A tríplice missão da igreja. Primeiro, a missão da igreja é para com Deus. A igreja tem a missão de adoração, não é? A gente louva a Deus por aquilo que Ele faz por nós. Louvor é elogio. Mas a gente adora o Senhor por aquilo que Ele é na nossa vida. Então a gente adora por aquilo que Ele é, louva por aquilo que Ele faz. Não é? Esta é a primeira parte da missão da igreja, da tríplice missão. A igreja, para Deus, ela tem a missão da adoração. A igreja tem a missão para consigo mesma, que é o cuidado com as pessoas que estão junto de nós,
que estão à nossa volta, estender a mão por mão, cuidar de alguém numa necessidade. A Bíblia manda nós atendermos as necessidades das pessoas, a Bíblia manda nós compartilharmos com os nossos irmãos as nossas necessidades. Então a igreja tem um compromisso também, é uma missão de atender aqueles que fazem parte da igreja junto com a gente. E a terceira parte dessa missão da igreja, dessa nobre missão da igreja, é a missão para com o mundo. Então é para com Deus, para consigo mesma, e a missão para com o mundo. A missão para com o mundo é o que a revista também fala, que aborda, que é a evangelização, é levar o evangelho de Jesus Cristo até o mundo, até as pessoas. E eu queria ressaltar aqui nesse início, que é interessante, quando Deus fala com o povo de Israel, quando Deus trabalha com o povo de Israel, Deus sempre está falando para eles se desvencilharem das nações, não é? Para manter uma pureza, para manter um propósito de louvor, um propósito de adoração. Deus sempre se preocupava com isso. Então Deus sempre está falando para Israel, se afaste das nações, não se misture, não se envolvam, né? E a gente vê casos que se envolveram e se perderam, principalmente com relação à idolatria, não é verdade? Agora, no Novo Testamento já é o contrário. Jesus já fala para a igreja ir para o mundo. Jesus já fala para nós, ele falou para os discípulos e fala para todos nós, ir para o mundo. Ele fala lá para os discípulos, fala assim, olha, vós sois o sal da terra, Mateus capítulo 5, vós sois o sal da terra, que está aí, ele fala na verdade prática, vós sois o sal da terra. Então, o sal, ele se ficar só no saleiro, não vai ter efeito nenhum, mas quando ele sai e entra no alimento, aí ele muda, ele dá forma, o sal restaura o sabor, o sal conserva, o sal faz flutuar, o sal faz toda a diferença. E o sal não pode ficar longe. Então, para a nação de Israel, Deus separava. Para a igreja, não, o nosso trabalho é ir por todo mundo. Aí, onde o Senhor fala, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O versículo que nós citamos, Atos 1:8, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. E a gente vê a igreja de Atos avançando, a igreja de Atos indo para cima mesmo, né? Levando o evangelho. Eu acho que isso aí faz parte da grande missão da igreja, da igreja de Cristo Jesus. Amém. Tá vendo só, queridos? Como eu tenho falado muitas das vezes, né? Segure na sua poltrona, que nós vamos extrair muita bênção aqui do nosso pastor Vanderlei hoje. Esse foi apenas um comentário sobre a verdade prática, hein? Então, olha que maravilhoso, que esta aula, que a palavra-chave dessa temática, dessa lição número 5, né? Ela traz para a gente como uma grande comissão, a palavra-chave. E aqui agora eu já vou mais uma vez passar para o nosso pastor Vanderlei, onde que ele vai destrinchar os tópicos para nós aí. O primeiro tópico, pregação e a instrução, né? E ele traz uma temática de 3 subtópicos aqui. Pastor, o senhor pode ficar bem à vontade. Tá joia. O primeiro tópico vai falar sobre a pregação e a instrução. Isso. Não é? Basicamente o que fala aqui na verdade prática, no texto áudio da lição. Então, a primeira vai falar sobre a proclamação das boas novas. É a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Correto. Jesus, nós, quando lemos lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, fala que ele amou o mundo, né, o nosso Deus, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo 17 é maravilhoso, que ele fala que o Senhor Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Só que a missão da igreja é fazer esse Evangelho de Jesus Cristo conhecido entre as pessoas. Então é isso que a gente precisa ressaltar. Na verdade, o que dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, ele era um grande ensinador, um grande ensinador da escola dominical, um grande amante da escola dominical, e ele sempre falava uma frase clássica dele, que ele falava que a escola dominical é uma agência de evangelização. Ela evangeliza enquanto ensina. Não é verdade? Então, não é só o objetivo nosso, é claro que a gente vai crescer, nós somos edificados,
não é? Através da palavra de Deus, somos edificados na escola bíblica dominical. Eu, desde quando os meus pais se converteram ao Evangelho, eu frequento a escola bíblica dominical. Eu tenho, isso já faz aí uns 45, 46 anos que eu frequento a escola dominical. Hoje eu, né, tenho uma função de pastor, mas eu assento na sala de aula para ouvir os professores, né? Domingo mesmo nós não tivemos por causa da passeata, né? Nós estamos gravando aqui em dezembro, né? Domingo nós não tivemos por causa da passeata, mas no domingo retrasado eu participei da aula com os jovens, ouvindo os professores dos jovens ministrando a palavra de Deus. Uma bênção a participação dos jovens, né, na nossa congregação ali na Vila São José. Então, ela evangeliza enquanto ensina. Somos edificados, sim, mas ela é uma agência de evangelização. Então, incentive os professores, os coordenadores, incentive os alunos a trazerem pessoas para a escola dominical, porque lá eles vão ter contato com a palavra de Deus. E muitos testemunhos que nós temos de pessoas que começaram a vir à igreja frequentando a escola dominical. De princípio nem aceitaram Jesus, nem tiveram nenhuma decisão dessa, às vezes nem participavam dos cultos, mas frequentavam a escola e o Espírito Santo foi trabalhando, não é? Então, a forma de nós anunciarmos o Evangelho estamos cumprindo o propósito de Deus. Deus amou o mundo, mas nós temos que fazer com que o Evangelho alcance a vida das pessoas. E nós temos essa responsabilidade. O Evangelho vai alcançar o mundo através da igreja. Isso é missão da igreja. O Evangelho nós sabemos que é boas novas. E como a lição fala, nós devemos propagar o Evangelho, proclamar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. O Evangelho, a palavra do Senhor deve ser o objeto da nossa pregação, as boas novas de Jesus Cristo. Isso não se refere a alguma coisa. Existem hoje no nosso mundo, no mundo que nós estamos vivendo, pessoas pregando coisas, pessoas falando de coisas, falando de homens, falando de doutrinas, de filosofias, não é? De pensamentos e outras tantas coisas, e nós esquecemos de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A função da igreja é pregar o Evangelho, a função da igreja é pregar a pessoa de Jesus. Não é alguma coisa, é pessoa. Isso é um trabalho da escola dominical. Nessa lição, por exemplo, nós temos aí um grande aprendizado com relação a isso. Eu fico às vezes meio assustado quando as pessoas... Eu vi o testemunho do Augusto Cury, um grande escritor brasileiro. Já ouviu o testemunho dele? Né? Não é? Ele era ateu daqueles do mais alto nível. Não sei se tem algum nível, alguma divisão para ateu. Não, ele era ferrenho mesmo. E aí, como que eu vi uma entrevista dele, ele dizendo com as palavras dele que se converteu ao cristianismo. Agora, ele crê em Deus. Como isso? Como que aconteceu? Ele foi estudar a mente de Cristo. Olha só, um homem ateu se converte ao estudar a mente de Cristo. Aí nós, pregadores do Evangelho, vamos falar nós, pregadores do Evangelho, você aí, professor de escola dominical, e às vezes nós nos damos o luxo, temos a oportunidade de pregar e falamos de tantas coisas e não falamos do Evangelho de Jesus. Correto. Falamos tantas coisas e não falamos de boas novas. E a missão da igreja qual é? Pregar o Evangelho, pregar as boas novas. Não é falar de alguém, não é falar de alguma coisa, é falar de uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Pedro já falou isso lá. Ele falou para Jesus quando, no momento, né, de dificuldade de Jesus falou assim: ó, quem diz os homens ser o filho do homem? Né? Os discípulos responderam, falaram, um diz que tu és Elias, João Batista, Jeremias, algum dos profetas. Aí o Senhor Jesus fecha a pergunta dizendo para eles, ó, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro se levanta, toma frente e faz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
Em outra oportunidade, Pedro falou assim, ó, para quem iremos nós? Jesus falou, eles estão saindo, vocês não querem também? Aí Pedro fala, para quem iremos nós? Só tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna. Então, que a igreja seja assim, que as pessoas, ao procurarem Deus, que venham para a igreja e que encontrem Deus, que encontrem alguém pregando o evangelho, que sacia a sede da alma, não é? Não que massageie o ego, não que venha a trabalhar somente com a questão das coisas que estão em volta da pessoa, não, mas que encontre alguém pregando o evangelho genuíno, que é o evangelho de salvação, o evangelho que traz transformação, o evangelho que traz a bênção. E pregar a Cristo é isso. A igreja precisa fazer isso com autenticidade, não é? E volta aqui no versículo 8 do capítulo 1 de Atos, que lá Jesus falou assim, eu estava estudando sobre isso, lá Jesus falou para nós sermos testemunhas. Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, vai vir sobre vocês, aí vocês serão testemunhas. Testemunho não fala de si próprio, não. Testemunho não fala de si próprio, testemunho fala de alguém, mas de algo que ele contemplou, que ele viu. Então, que o Evangelho transforme a nossa vida, que a palavra transforme a nossa vida e que nós possamos falar daquele que é o transformador. Então ele fala das boas novas, fala da pregação, da proclamação como um arauto de Deus e fala também como discipular. Aí vou trazer aqui uma fala, faz tempo já, uma fala antiga do pastor Gesiel Gomes. Gesiel Gomes, um grande pregador, ele já tem mais de, eu acho que não sei, mais de 70 anos eu acredito que ele tem. Então, teve uma época aí que ele ainda prega aí no Brasil inteiro, fora do Brasil, e ele sempre falava que nós, falando dos assembleianos agora, ele falava que nós, assembleianos, nós somos ótimos obstetras, mas péssimos pediatras. Porque a gente ganha com facilidade, mas a gente vacila no cuidado, que é o discipular. Então, por exemplo, as pessoas aceitam Jesus, não é? As pessoas reconhecem Jesus, a gente prega, as pessoas se comovem, vê o delírio e etc. As mensagens são poderosas, e só que depois a gente falha. Estou dizendo de uma forma geral, não estou me referindo estou falando da Assembleia de Deus, mas de uma forma geral. A gente falha um pouco, a gente precisa, já melhoramos bastante, a gente precisa trabalhar essa questão do discipulado, fazer discípulo. E eu sempre bato na tecla que o fazer discípulo não é fazer acompanhante, não é fazer seguidores. É o que está falando muito, né? Estou falando muito, me perdoe, eu estou nem deixando o Eduardo falar. Convidou a pessoa errada para mim. Mas as pessoas hoje fazem muitos seguidores, né? Faz questão das pessoas falar igualzinho a ele, se vestir igual e tal, mas é seguidor. Jesus, ele mandou a gente fazer discípulo, porque o seguidor, se alguém se desviar, ele se desvia também. Se alguém fracassar, ele fracassa também, mas agora o discípulo não, o discípulo vai para frente. No entanto, foi o que Jesus fez, né? Encerrou o período dele, mas os seus discípulos, os apóstolos continuaram e estamos aí com a igreja do Senhor Jesus. Os discípulos não são adeptos, adepto não é discípulo. O evangelho não pode ter adepto, a igreja não pode ter os adeptos. Adepto é aquele que não tem compromisso, ele vai por ir, porque não tem uma alta programação. Quando surge uma outra coisa melhor, ele vai também. Agora, discipular não, é trabalhar alguém que tenha condições de continuar a obra. Essa é a missão da igreja. E isso aí, nós assembleanos fazemos, no meu ponto de vista, fazemos bem. Excelente. Às vezes as pessoas ficam até achando ruim com a gente e tal, mas a gente trabalha bem. Porque sabe que o sistema que nós usamos é o sistema do eunuco lá com o Felipe. Felipe chegou, aproximou, não é? O que você está lendo aí? Estou lendo, mas não estou entendendo nada. Falei, estou aqui à disposição. Sobe, subiu, explicou, ele entendeu, eu quero me batizar, está ali. Desceu, batizou, o Espírito Santo tomou ele, levou a 32 quilômetros. Você olhar no mapa,
Se levou 32 quilômetros de distância. O eunuco ficou lá perdido. Falei, e agora? Agora eu vou para casa. O evangelho estava chegando nos confins da terra. Né? Jerusalém, Judéia, Samaria, Filipe estava em Samaria. E agora o evangelho chegando já, começando a chegar nos confins da terra. Não é? Aquele homem aprendeu no caminho. Tem muita coisa que a gente aprende no caminho. Tem muita coisa que a gente aprende na caminhada. Não é? É óbvio, não vamos deixar de trabalhar, não vamos deixar de ensinar, mas tem coisas que a gente vai aprendendo fazendo, aprendendo na caminhada. É isso, a missão da igreja com relação à pregação, à instrução, ao discipulado. Que maravilha, né? Tá vendo só que o pastor ele fala demais, mas são palavras sábias, né? Palavras que nos conduzem a este caminho que ele acabou de mencionar. Cris, vamos adentrar aqui ao tópico de número 2 já, aonde que ele vem trazer para a temática da adoração e edificação. E eu passo para o nosso pastor aqui, que ele tem bastante coisa para nos ensinar. É uma parte que eu gosto bastante também. A igreja tem esse trabalho, né? Adoração. É a primeira missão que eu falei aqui, da tríplice missão. A missão para com Deus, que é a adoração. A missão para consigo mesmo, que é o cuidado com os outros. E a missão para com o mundo, foi o que nós falamos, é propagar o evangelho, as boas novas de salvação. Então, na adoração, focar somente em Deus. Deus é o nosso Senhor e a missão da igreja é adorar a Deus. E não é somente, às vezes quando fala adorar, as pessoas entendem errado. Pensa que é no momento do culto. Quer dizer, só no momento do culto. Não é. Só de ir na igreja. Não é isso. Eu sou meio suspeito em falar porque eu estou na igreja todo dia. Eu estou na igreja todo dia. Não consigo ficar assim. Claro, a gente, né, tem a família, mas eu estou sempre na igreja. Mas a nossa adoração não é só na igreja. Não é só no momento de culto. Não é? Nós temos que viver uma vida de adoração. É diferente. É a mesma coisa da oração. Às vezes as pessoas elas querem viver uma vida, elas querem viver momentos de oração. Nós fazemos sim, temos momentos de oração, mas nós não podemos viver pelos momentos de oração. Nós temos que viver uma vida de oração. E a nossa vida de adoração é a mesma coisa. Não podemos vamos adorar só a Deus no momento do culto. Não é isso. Nós precisamos ter uma vida de adoração, uma vida na presença dEle. É a mudança do nosso viver, a mudança do nosso agir, a mudança do nosso ser. Aí eu faço menção de Romanos capítulo 12, quando o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui ele fala do culto, ele fala do sacrifício vivo. Há uma diferença lá do Antigo Testamento, que lá, né, as pessoas levavam o animal que não tinha nenhuma relação com ele, era um animal qualquer que ele comprava, que criou, não tinha nenhuma relação, não tinha nenhuma afetividade, eu colocava lá, ia embora, o animal sacrificado, não é? Agora, aqui não, no Novo Testamento, o sacrifício somos nós. E só que a gente já veio morto e volta vivo, não é? Nós temos que apresentar ao Senhor o sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, apresentar o nosso culto, é apresentar a nossa vida para Deus, é um viver com Deus, um viver para Deus. Então, é uma continuidade dessa adoração a cada dia, uma continuidade do nosso processo, vivendo na presença de Deus. Que maravilha. E aí vai falar da comunidade adoradora, não é? Isso. Aí fala lá em Efésios, essa comunidade adoradora, o objetivo dela é o quê?
a edificação dos irmãos, a edificação da igreja. Então, olha que bênção que Deus nos proporciona. Deus nos dá a oportunidade de adorar o seu nome, e enquanto nós adoramos, nós também somos edificados. E a gente tem que tomar cuidado para isso não ser uma prática diferente na nossa vida. Uma prática só uma prática momentânea, uma prática assim, aí eu vou lá fazer uma apresentação. Não é. É óbvio que nós precisamos fazer sempre o melhor para Deus. Correto. Mas não é uma apresentação, é uma adoração. E a apresentação, vamos apresentar o melhor. Se eu apresentei o meu melhor, está valendo. É claro, se eu não sei cantar, eu não vou cantar. Mas em um momento que um louvor congregacional, eu posso cantar com toda a igreja, não é? Posso apresentar o meu louvor a Deus, a minha adoração a Deus. E o objetivo é isso, é a edificação do corpo de Cristo. É trabalhar na edificação da igreja, é trabalhar na edificação de cada um daqueles que estão envolvidos nesse processo. Também, olha a missão da igreja. Enquanto nós adoramos, nós somos edificados. Enquanto nós prestamos culto, nós somos edificados. E por isso que não pode ser só no momento, né? Às vezes nós temos muitas pessoas, já passei por isso, trabalhando, estudando, eu só tinha oportunidade uma vez por semana. Hoje eu tenho mais, graças a Deus. Mas já teve momentos na minha vida que eu tinha a oportunidade de ir ao culto somente uma vez por semana. Mas e daí? Eu vou me manter edificado, porque é um prazer estar no culto, é um prazer estar na igreja, mas eu também posso adorar a Deus onde estiver. Ou melhor, eu tenho que adorar a Deus, porque aí é a minha vida de adoração, não é? A minha vida de adoração. E essa igreja, essa comunidade, ela vai sendo edificada. E a igreja é fabulosa porque... sabe qual é o momento que eu gosto bastante da igreja? O momento da Santa Ceia. Porque no momento da Santa Ceia está todo mundo nivelado. Todo mundo nivelado. Não tem pobre, não tem rico, não tem feio, não tem bonito. Não tem baixo, não tem alto. Não tem alguém que está mais magro, alguém que está mais forte. Não tem. A Santa Ceia está nivelada. Todos nós tomamos do mesmo pão, todos nós tomamos do mesmo cálice, todos nós estamos vivendo uma comunhão. A igreja edificada de uma forma como um todo. Não é? É isso que é interessante para nós. É o que a lição vai abordar. Né? Eu acho que o mais interessante que a gente tira para essa vida de comunhão, de adoração a Deus. Que maravilha, né? Queridos, quando o pastor Lei fala que ele não sabe louvar, ele quis ser simples, viu? Porque tem um vozeirão e ele louva muito bem. Os hinos congregacionais aqui, ele tira os hinos para a gente louvar aqui, e tem sido uma bênção, muito gostoso. Como ele acabou de falar, principalmente nos cultos de ceia, né? Onde que normalmente, rotineiramente, né? Nosso pastor Luiz, nosso pastor presidente, passa para o nosso pastor Vanderlei aqui, na parte da ministração do partir do pão, né? Da comunhão ali. Normalmente o pastor Vanderlei, ele adentra já este momento, trazendo alguns louvores para a igreja. E é um momento maravilhoso, um momento ímpar. Pastor, vamos adentrar aqui o terceiro tópico, onde que ele vem falar da comunhão e a socialização. A fé na esfera fraternal. Sim. Que maravilha. Irmãos, é fabuloso. Por isso que Atos dos Apóstolos, né? O modelo da igreja, né? Atos traz aí o modelo da igreja, né? O modelo de edificação da igreja. É algo para você também. Quem quiser ser um líder bem sucedido, estude Atos dos Apóstolos. É um modelo de liderança. Modelo de liderança fabuloso em todos os sentidos. Tem treinamento de obreiros, treinamento de pessoas, treinamento de líderes, tem solução de conflitos, né? Tudo que o sistema de liderança moderno faz, né? Que as empresas adotam no mundo corporativo que nós vivemos, tem Atos dos Apóstolos. Foi extraído aí, né? Pode ter certeza, pode ter certeza. Se você for fazer alguma palestra na empresa, na sua empresa, no seu trabalho aí, no mundo corporativo, utilize os exemplos de Atos dos Apóstolos que você vai ver que a sua palestra será bem sucedida.
não é? Neemias também fala muito disso. Então, mas ele é exemplo para nós, Atos dos Apóstolos, por causa do quê? Por causa da comunhão que eles viviam. Por causa do exemplo que eles davam de comunhão, de servir a Deus. Aí eu vejo lá um grande exemplo de unidade. Não é novo para ninguém isso, mas eu vou falar, todo mundo já sabe, o grande exemplo de unidade são o saco de batata e o purê de batata, não é? No saco de batata a gente vê a união, não é? As batatas foram reunidas dentro de um saco, não é? Você vai lá no mercado e compra um saco de batata, tem vários formatos de batata, mais comprida, mais arredondada, mais achatada, não é? Tem umas que tem algumas reentrâncias e etc, não é? Agora, quando a batata é trabalhada, descascada, cozida ou cozida e descascada, não sei como é que faz, mas é amassada e feito um purê, você não vê mais as diferenças. Sim. Você não vê mais nenhuma diferença. Agora, do saco de batata se transformar em purê de batata. Se alguma tinha um pedaço podre, foi arrancado, descartado e aproveitou o restante, e assim vai. Na unidade é assim. A união é quando a gente se junta. Na unidade é quando nós nos moldamos, nos amassamos para aparecer só um propósito, para aparecer só um projeto, que é o propósito de Deus. Esta é a verdadeira unidade da igreja do Senhor Jesus. E aqui eles cresciam porque eles viviam essa unidade em todos os sentidos. Aqui fala da palavra koinonia, né, da comunhão. E a koinonia aqui é mais do que uma união, é mais ainda do que uma unidade. É uma uniformidade realizada pelo Espírito Santo na nossa vida. É uma uniformidade realizada pelo Espírito Santo em nossa vida. E aí a gente não tem alguém melhor ou alguém pior. Não tem alguém que saiba mais ou alguém que saiba menos. Porque nós complementamos isso. A igreja é como um casamento. O casamento, o marido e a mulher, eles não vieram incompletos. Deus fez completo. Tanto que é completo que fez até livre com os defeitos. Não é? Tão completos que nós somos como viemos até com os defeitos. Às vezes a pessoa fala assim, ele me completa, né? Ela me completa. Não, ninguém veio faltando um pedaço. O casamento a base do casamento é a complementação, não é? Não é completar, mas complementar. Completar é colocar o que está faltando. Agora, complementar é você acrescentar algo àquilo que já está pronto, àquilo que já está bom, não é? Então você aí que está nos assistindo, marido e mulher, seja um complemento para o seu cônjuge. E Deus vai ser a bênção, Deus vai dar a bênção que vocês precisam para o seu casamento. E aqui a gente vê esse exemplo, essa uniformidade. A uniformidade é essa. A gente não se completa, a gente se complementa. E quando falta a uniformidade, quando falta a ação do Espírito Santo na vida da igreja, a igreja fica comprometida, irmãos. A igreja fica deficiente, não é? A igreja fica precisando de alguma coisa para poder crescer, para poder avançar. E o diferencial, isso é o quê? É esse complemento. O Espírito Santo vai fazer esse trabalho, vai fazer essa uniformidade. Atos 2:42. O Espírito Santo vai fazer também. Ele vai compartilhar com os irmãos o vínculo comum de intimidade. Olha só, olha o que ele faz. Ele faz a uniformidade, ele compartilha entre os irmãos o vínculo comum de intimidade. A intimidade entre os irmãos e poder saber, eu olhar para você, você olhar para mim e a gente entender a necessidade do outro. Porque às vezes fica muito vago, né? Igreja não é isso, às vezes fica muito vago. Esses dias eu tive uma experiência com a minha esposa, quando a gente cumprimenta as pessoas e a gente pergunta como que as pessoas estão, né? Paz do Senhor,
Como vai o irmão? Como vai a irmã? Você está bem? Está tudo bem na sua casa? Está bem com você? E quando você faz essa pergunta, você está assumindo a responsabilidade daquela pessoa. Se você não quiser se envolver, nem pergunte então. Só dê paz do Senhor, bom dia, boa tarde, entendeu? Se você não quiser, a partir do momento que você perguntou se vai tudo bem, se ela tiver uma necessidade, você já se envolveu, você é obrigado a ajudar. É assim que acontecia aqui com os irmãos. E uma pessoa chegou testemunhando para nós, falando, olha, quando vocês perguntam, a gente tem paz, a gente se sente bem só pelo fato de vocês perguntar, de você se interessar pelas pessoas. Sabe o que é isso, meus irmãos? É um vínculo de intimidade que a comunhão vai trazendo entre nós. Isso é a operação do Espírito Santo na nossa vida. Isso é a operação do Espírito Santo no meio da igreja. Então é a uniformidade, é o vínculo comum da intimidade. E a koinonia também, a comunhão, ela une os crentes ao Senhor Jesus e nos une uns aos outros. Aí eu volto para um texto que eu gosto muito, que está na lição aí também. É João capítulo 17, né? Evangelho de João, está o comentarista, ele cita isso aí. Lá Jesus faz uma oração, a oração de Jesus. Ele faz por ele, para o Filho ser glorificado, para glorificar o Pai, não é? Ele ora pelos apóstolos, pelos discípulos, para que eles fossem edificados. Olha só, na verdade aqui, esta é a verdadeira oração de Jesus. Em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina a orar. Esta é a verdadeira oração de Jesus, que ele ora por nós, ele ora por os discípulos. Ele ora, Pai, o meu desejo ele fala assim, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Ele fala assim, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Então, a preocupação dele não é que ele queria se exaltar, mas a preocupação dele é que o nome do Pai fosse glorificado. Então ele ora para isso. Ele ora para que os apóstolos, os discípulos sejam santificados. Eles estão preocupados com a santificação deles, eles vão para o mundo. E, no entanto, aqui no capítulo 17 do Evangelho de João, 17 vezes aparece a palavra mundo. 19 vezes aparece a palavra mundo. Ele estava preocupado não de tirar, aí volta no início aqui que nós começamos. Ele não está preocupado em tirar os discípulos do mundo, mas ele fala assim, Pai, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas quero que o Senhor livre eles do mal. Olha só, porque eles vão entrar. E você entendeu o que nós falamos no começo? Com Israel, fala assim, Israel, afasta essa nação, afasta esse povo. Agora fala, Pai, não tira eles do mundo, não. Joga eles do mundo, mas dá graça para eles, santifica. Aí Jesus fala, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Olha só que bênção. E depois, em terceiro lugar, ele ora pela igreja. Olha só, para que a igreja fosse unificada. Versículo 20, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles quem são aqueles? Somos nós, não é? Que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você quer cumprir a missão de Jesus? Você quer fazer com que a sua igreja cumpra a missão do Senhor Jesus, de pregar o Evangelho, de falar do amor de Jesus, de pregar a salvação para as pessoas? Você quer que a sua classe, que a sua escola dominical seja uma agência de evangelização? Mantenha a sua igreja unida, mantenha a sua classe unida, mantenha a sua escola dominical unida. Jesus fala assim, Pai, a partir do momento que se eles forem um, assim como nós somos, o mundo vai crer que tu me enviaste. A maior forma de ver que Jesus foi enviado para salvar a humanidade é a igreja se manter unida. Ela começa a pregar o Evangelho aí. Ela começa a pregar o Evangelho dentro de si mesmo.
E depois ela vai saindo para o mundo. Ela começa a pregar o evangelho dentro das quatro paredes para depois se expandir e lá fora e continuar a pregação. E foi o que Jesus falou. Quando eles verem, o mundo vê que a gente é um, eles também são um em nós, o mundo vai crer que o Senhor me enviou. E ele fala que koinonia é isso, a comunhão é isso, é a união dos crentes com Jesus, não é? É a união dos crentes com Jesus e a união entre um e outro. E aí isso se desenvolve e cumpre a missão da igreja de Cristo. Para com Deus, para consigo mesma e para com o mundo. Que maravilha. Meu Deus. Queridos, Falei demais, hein, irmãos? Me perdoe. Que aula abençoada, né? Eu não sei como é que você que sai do outro lado da telinha, se você conseguiu sentir a presença e a glória de Deus. Porque aqui, nessa sala nós estamos aqui, é forte a presença do Senhor. Eu fico maravilhado porque o Senhor ele nos mostra, né, os pastores, os irmãos que vão ser convidados para virem ministrar as lições aqui no Papo de Escola Bíblica Dominical. Eu fico maravilhado que os pastores, os irmãos que têm vindo até aqui, os irmãos e as irmãs, né, têm sido de grande valia todo o conhecimento que nós temos aqui aplicado para você que está aí do outro lado nos assistindo. Nós temos recebido inúmeros feedbacks, né, de pessoas que têm sido alcançadas por esse nosso trabalho aqui. Eu glorifico a Deus mais uma vez para a vida do nosso pastor Vanderlei de Almeida, né? Pastor, o senhor só fez menção, né, da Vila São José, né? Agora eu pedi para o senhor, faça menção da congregação do senhor estar ali pastoreando, né? Amém. Eu tenho falado aqui muitas vezes, nós estamos aqui no templo sede, mas nós temos aí um vasto campo, não somente na cidade de Taubaté, mas nas cidades vizinhas, né? Sim, sim. E nós temos pastores abençoados. E agora faz mais uma vez a menção da nossa congregação, por favor. Nós temos 52 congregações aqui dentro da cidade de Taubaté. Depois nas cidades aos arredores, né? Tremembé, Pindamonhangaba, Caçapava, aqui na Serra, Redenção da Serra, São Luís do Paraitinga, Natividade da Serra. Vamos até ali da Grande São Paulo, São José dos Campos, aqui Eugênio de Melo, não é? E aí depois aqui São Bento de Sapucaí, depois sul de Minas aqui, vamos até a zona da Mata Mineira, não é? Temos as obras missionárias. Nós estamos servindo a Deus na nossa congregação, Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, na Vila São José. O endereço ali é Rua Padre Bento Cortês de Toledo, número 320, na Vila São José. Você que vem da Rodoviária Nova para o centro, pela Faria Lima, tem um depósito Tuan, todo mundo conhece ali. Você entra no depósito Tuan, é a rua da igreja. Na verdade, a igreja não fica perto do Tuan, é o Tuan que fica perto da igreja. A referência é a nossa igreja. Amém. Temos cultos lá, segundas-feiras, nosso culto de oração e estudo da palavra. Temos as quintas-feiras, nosso culto público de adoração a Deus. Temos domingo de manhã, nossa oração, escola bíblica dominical. E à noite, nosso grande culto, sempre adorando ao Senhor Jesus. Estamos ali com aqueles irmãos abençoados fazendo a obra do Senhor. Um abraço a todos os irmãos aí. Que maravilha, né, querido? Nós temos visto que a nossa igreja a gente costuma falar que é a igreja da vila, né? Da vila, é isso mesmo. Ali tem sido um celeiro muito farto, né? Pastor Flávio de Lima, o Evangelista Paulo já esteve aqui. Também teve mais um outro ali. Domingos? Foi o Domingos? Se não for o Domingos, fazer uma propaganda dele aqui. Amém. Vamos trazer ele no meio, corre o outro, vamos fugir da memória. Mas tem sido muita bênção, né? Pastor Eugênio. Mas não vai faltar lugar para esses irmãos que ainda não estiveram aqui passarem por aqui também. Amados, esse foi mais um papo da Escola Bíblica Dominical. Hoje falando da lição de número 5, né? A missão da Igreja de Cristo. A pessoa do nosso pastor Vanderlei de Almeida aqui, torna a dizer, nosso primeiro vice-presidente das Assembleias de Deus Ministério de Taubaté. Pastor, muito obrigado pela sua disponibilidade aqui nos abençoando. Eu que agradeço. Deus abençoe. Esse vasto conhecimento aí. E infelizmente nosso tempo é curto, né? Porque ele tinha muita coisa para o nosso pastor aqui nos instruir. Amados, fique com Deus, um forte abraço e até a semana que vem. Deus abençoe.